E aí, Ô, Olivia, tudo bom? rapaz, a gente se desencontrou. Eu tava aqui falando sozinho. Não, pior que eu consegui entrar lá, né? Comecei a live e aí eu falei assim, meu Deus, eu acho que a gente desencontrou, porque a gente falou no WhatsApp e aí eu consegui entrar É, porque no e fundo não era no tava te seu perfil, achando. né? Era para ser no seu perfil, né? Não, não tem problema. Depois você salva o vídeo, a gente compartilha. O que Tá importa bom, é levar informação, não tem problema. tranquilo. Mas me Obrigado conte. obrigado pelo convite. Mais uma Não, vez obrigada aí. pelo aceite. Muito bom te reencontrar. É, mesmo que virtualmente, né? Se a gente só se Ô, encontra no hospital. por enquanto, né? É, por enquanto. Espero que essa coisa acabe logo, né? Que não pode falar em Covid, senão o Instagram ele acaba cortando a gente. Será que foi por isso que não estavam deixando eu entrar? Porque eu Pode ser. falei que eu achei um lado bom na pandemia, porque eu vi, Marco, sabe? Qual que foi o lado bom da pandemia? É que finalmente as pessoas estão valorizando a saúde. Estão vendo a importância de cuidar do corpo. Você não acha? Nunca se falou tanto sobre, olha, quem é hipertenso evolui pior, quem tem diabetes evolui pior, quem é obeso evolui pior, quem fuma. Todas essas coisas a gente já sabia, mas não era tão evidente quanto é hoje, penso, tão falado assim. Qual é a É. sua impressão? Eu tô enganada? Não, você está certa. Em nível mental, talvez a gente se conscientize, mas na prática. Na prática, o que que acontece? O que eu vejo é que todas as medidas para dirimir a disseminação do vírus, elas aumentam o risco da pessoa ter o vírus. Quando ela sair de dentro de casa, ou seja, ela está em lockdown, ela está trabalhando em casa, ou ela está desempregada, ou passando fome, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, tendo uma alimentação pior, dentro de casa, não tomando sol, não fazendo atividade física, comendo pior, quando essas pessoas saírem para fora, elas vão estar com mais risco de ter qualquer tipo de infecção. É, Entendeu? Então, assim, em tese, sim, mas na prática, as medidas do lockdown, as medidas de isolamento social, de fechamento de academia, fechamento de áreas livres e tal, isso, no fundo, vai levar a uma geração que acha que ser saudável é ficar longe, é usar máscara, é usar álcool gel, não cumprimentar e colocar a mão na frente da boca quando tossir, entendeu? E esperando a vacina. Sendo que a vacina não funciona em indivíduos que têm esses fatores de risco, né? Então, o que eu vejo no consultório hoje são pessoas mais estressadas, mais obesas, com piora dos seus exames para diabetes, por exemplo, fumando mais ansiosas, com problemas gástricos, intestinais, assim, mil. E o que isso para o cérebro é, né? A recompensa do cérebro. A recompensa do cérebro é ter alimento calórico, para ele, lógico. para a pessoa manter antenada frente ao noticiário, porque uma hora são mil mortes, 900 mortes, 1.500 mortes, etc. e tal, e fique em casa e espere a vacina, álcool gel, né, distanciamento social, e fecha academia, e fecha igreja. Então, assim, as pessoas estão sitiadas. Que na teoria, sim, na teoria a gente está consumindo mais informações. Eu acho que a gente está consumindo e está. Eu sou prova disso, né? Pô, eu sou cirurgião oncológico e estou fazendo uma pós em gastrofuncional, pós em medicina preventiva e Integrativa? integrativa, é. E aí, com a Denise Carvalho, muito boa. E aí, só que na prática, não. Na prática, a gente está Que parecendo que será está se diferente? defendendo, né? Se defendendo de outra forma, né? E nisso entra a questão do câncer também. Nisso, porque os fatores de risco para você me interrompa que eu falo para caramba, tá? Os fatores de risco para o câncer, por incrível que pareça, são os mesmos fatores de risco para as doenças infecciosas em geral. E cardiovasculares, certo? E emocionais. Mas Emocionais. sabe, mas o Marco, sabe o que eu vejo? Quando eu tava falando sozinha lá no,
Eu comecei a falar. Estávamos cada um falando num... Eu tava falando que isso que eu ia te perguntar. Porque assim, eu vejo paciente ou eu vejo paciente durante a cirurgia, né? Que é quando a gente se encontra, né? Então, explica o que você faz para as pessoas que elas não entendem. A Olivia, ela é médica patologista. Patologista. E o Patologista. patologista é o médico que dá Ela não diagnóstico. estuda os patos, tá? Ela não estuda os patos, entendeu? Até estudo, né? Porque a Helena ama um patinho, minha bebê, né? Então, até Ela estuda patos do grego, né? Então, mas o médico patologista é aquele que dá o diagnóstico e muitas vezes de câncer. Apesar da maioria dos casos não serem câncer, a maioria das biópsias, das doenças não serem câncer, ao contrário das pessoas pensarem isso, e inclusive hoje eu tô estreando meu canal no YouTube, depois eu vou te mandar o link, que chama Aspirando Saúde, que é para desmistificar essa palavra nódulo. Porque a pessoa tem um diagnóstico de nódulo. Ai, meu Deus, estou com um nódulo no pescoço, estou com um nódulo na barriga. Sendo que é uma questão semântica, né? É uma questão de definição mesmo, né? Acha que é câncer. E não. Um nódulo pode ser uma inflamação, pode ser muita coisa. Aliás, é uma infecção, né? Agora que está, né, na moda. Infecção. Tudo é Covid, né? Inflamação, pode ser muitas coisas, e menos frequentemente até é câncer. E pode ser um nódulo benigno, uma neoplasia benigna, que é um nódulo tipo mioma de útero, que é o exemplo mais conhecido, mioma. Tem o mioma, mulherada toda sabe, é um nódulo benigno. Então, na tireoide também, o bócio, nódulo benigno. Cistos da tireoide, cisto no fígado, né? Exatamente. Cistos na pele, enfim. Exatamente. E o patologista é o médico que dá o diagnóstico. Inclusive, uma vez um cirurgião falou para mim, olha, Márcia, ele falou assim, lá vem a pessoa da notícia ruim, você acredita? Eu fiquei até meio deprimida nesse dia, mas aí eu... Vinda do cirurgião não me surpreende. Não, eu ressignifiquei. Depois eu pensei, bom, ainda que seja câncer, que seja dado logo o diagnóstico, né? Porque mesmo para câncer, hoje em dia, esse diagnóstico não é mais uma sentença de morte, né, Marcos? Sim. A gente tem muita coisa para fazer, a medicina está muito evoluída. Mas... ela tá muito evoluída, mas assim, pelo excesso de informações, as pessoas elas ficam, às vezes, em dois extremos, né? O extremo de que não é nada e vai dar tudo certo, e no extremo que estou morto, quantos dias e meses de vida eu tenho. Então, esse excesso de informação, isso o médico é fundamental ter essa noção de onde colocar o paciente nesse espectro. Porque a cada semana, a cada mês, a cada 2 meses, sai uma droga, um estudo, uma molécula que será promissora no combate ao câncer. Sim. Então, isso a gente está careca de saber. Isso não existe. Por quê? Porque às vezes não se reproduzem em humanos o que se reproduzem nos ratinhos ou in vitro. E se a gente continuar nesse sistema de saúde, que é o sistema da doença, ele é impagável. Então, se a gente simplesmente não chegar na prevenção pura, que eu estava tentando explicar um pouquinho antes de você chegar, a prevenção no sentido estrito da palavra, que é você chegar antes da doença e não no diagnóstico precoce. Por quê? Porque tem um interesse no mercado do paciente oncológico. E esse interesse dos hospitais venham fazer exames com a gente, venha se prevenir. E se prevenir não é fazer exame. Quando você faz exame, você procura o diagnóstico. Você faz o diagnóstico precoce. Mas eu quero chegar antes disso. E chegar antes disso não é fazer mamografia para o câncer de mama, não é fazer colonoscopia para o câncer de intestino, não é fazer ressonância para o câncer de fígado, exame de sangue. Não é. São coisas moleculares que a gente tem que cuidar no reparo do DNA. Prevenção é muito mais eficaz que diagnóstico precoce, com certeza. E mais barato. Então, pois é. Mas aí tem os outros interesses também, sim, né? Mas, enfim. Mas o que eu tava falando é que quando eu vejo na linha que patologista dá diagnóstico, né? Eu vejo o paciente para atender, para fazer biópsia e para fazer punção aspirativa com agulha fina. Ou durante a cirurgia com você, certo?
Certo. Mas prefiro essa outra parte que é antes, né? Para não, né? Enfim. Não O que chegar que lá, né? Porque antes assim, de chegar mais um pouco, quase na prevenção, né? Um pouquinho depois, exatamente. mas a gente vai chegar lá. Mas o que eu tenho percebido, Marcos? Veja, porque como eu só vejo o paciente nessa etapa do diagnóstico, eu não vejo depois, eu quero que você me fale o que você percebe no consultório. O que eu tenho visto? Que pacientes que têm nódulos, tanto benignos quanto malignos, são pessoas que têm muitas feridas emocionais, muitos problemas. São pessoas que têm problemas da mente, da alma, do emocional, entende? E que muito disso se somatiza no corpo. Sem O dúvida. que você acha disso? E aí, assim, claro, não é, ai, me estressei e vou ter um nódulo agora. Não é bem isso. Claro que é multifatorial, obviamente. São os fatores externos, obesidade, fumo, bebida alcoólica em excesso, o fator hereditário que as pessoas acham que é muito importante, mas não é tão importante assim, né? São Exatamente. só uns 10% dos casos de câncer que são hereditários. Mas eu vejo esse fator emocional bem importante. Você vê isso no consultório também? A gente acaba Então, sim, a gente acaba não sabendo se vem primeiro o ovo ou a galinha. Ou tá. seja, existe essa indústria, como existe a indústria do medo do Covid, existe a indústria do medo do câncer, porque também tem essa questão financeira por trás. Então, você muitas vezes tem o nódulo, tem algum sintoma, etc., que vem para o consultório, a gente faz a investigação, e às vezes até biópsia, vem benigno e a pessoa ainda acha que é câncer. É mesmo? Sim. Ou ela fica procurando, querendo, entre aspas, ter um câncer, porque ela acha que ela não fica satisfeita. Por quê? Porque é uma coisa que é anormal, que está no seu corpo, pode ser um mioma, pode ser um nódulo na tireoide, pode ser um nódulo no fígado, e essa pessoa não sossega. Então, eu não sei se o estresse veio depois do Entendi. nódulo ou se ele veio antes. E isso acaba retroalimentando. Inclusive, acaba retroalimentando o sistema. Por exemplo, eu vejo pacientes fazendo colonoscopia anual quando não precisa. Só que tem uma dieta péssima. Então, É, então, então, às vezes esse paciente tem, e é um exame que não é isento de risco. Então, vamos supor, não, a prevenção do câncer de intestino. A prevenção do câncer de intestino é basicamente dietética, né? Então, assim, quando você faz colonoscopia, você pode pegar nódulos ou cistos ou pólipos benignos, pré-malignos, que você retira pela colonoscopia. E aí você tem uma prevenção do câncer porque você retirou. Na verdade, você não teve uma prevenção. Você tirou um nódulo. Você você deixou chegar já naquele nódulo. tratou. Exato. Exatamente. E aí a Tratou. gente não fala, por exemplo, que constipação está cada vez constipação intestinal, intestino preso está cada vez mais associada à questão do câncer. Uma dieta pobre em fibra, uma dieta rica em alimentos industrializados, carnes embutidas, mortadela, salsicha, a gente dá salsicha para as crianças. Entendeu? A gente dá peito de peru achando Saudável. Não lembra que era saudável? Não, quando que eu era é adolescente, fiz dieta, eu só comia peito de peru, viu? Quando eu então, tinha. peito de peru e tapioca de peito de peru, né? Carboidrato simples com um embutido Horroroso. que tem nitrosamina. Se você colocar lá nitrosamina são conservantes para as carnes defumadas e são cancerígenos, Total, total. entendeu? Então, como prevenir isso aí? Com dieta, com água, com fibra, mas com vegetais verdes que diminuem a inflamação, que melhoram a microbiota, vegetais verdes escuros, como a couve, o brócolis, o espinafre, que diminuem pra caramba a inflamação e modulam a inflamação intestinal, modulam o turnover das células do intestino. Então, para cada tipo de câncer, para cada fator de risco para câncer, eu tenho uma estratégia diferente. Porque quando a gente fala também de câncer, né, parece que tudo é a mesma coisa, né? Tudo é a Não. mesma coisa. Então, Muitas coisas câncer de diferentes. pele. Olha que coisa interessante, câncer de pele.
Os cânceres de pele mais graves, que são os melanomas, não estão associados à exposição solar. Os cânceres que estão associados à exposição solar são os cânceres menos agressivos, são os cânceres localizados que você tira, etc., e que cura. Mas o melanoma, geralmente, ele dá em área que não é exposta ao sol. No dorso, no couro cabeludo, na palma da mão, na planta do pé. E aí, você cria um medo na pessoa de pegar sol, que ela fica com baixa vitamina D, e a vitamina D está implicada na gênese, na reparação do DNA de todo o corpo. E aí você dá a vitamina D e fala para a pessoa não pegar sol. Ou seja, você não tem a irradiação necessária para a fixação da vitamina D. Que também a vitamina D também está implicada na baixa vitamina D, nas infecções, nos pacientes com câncer. Obesidade. Todo paciente obeso tem maior risco de câncer. Câncer de cárdia, que é da parte do esôfago, câncer de estômago, câncer de intestino, câncer de ovário, câncer de mama. Então, se a gente não trata a obesidade, ou seja, se eu não trato o estilo de vida, eu jogo o paciente para um risco maior de ter. Só que aí você vai falar assim, putz, mas o meu avô tem 90 anos e fumou a vida inteira e nunca teve nada. Parabéns, acertou na Mega Sena. Entendeu? Tá, mas então, a gente fala em risco, né? Não, e ele não comia tanto processado que nem a gente não come. Comia tanto processado, não tinha outros fatores. Não, eu já fumava vi. três maços, podia fumar 3 maços por dia, mas era de palheiro, não era o tabaco que tem alcatrão, tanto alcatrão como hoje. Então, às vezes as pessoas querem, por exemplo, me perguntam, a espirulina é eficaz? Como outra paciente falou, a clorela para o câncer de pâncreas, né? A clorela é uma alga que detoxifica o mercúrio, que tira o mercúrio dos rios, que é usado em rio para limpar o rio. Então, ela puxa o mercúrio. Sim. Então, assim, não tem uma bala que vai me dizer, não, se eu fizer tal coisa, eu não vou prevenir o câncer, que eu vou prevenir o câncer. Eu preciso ter vários fatores associados com estilo de vida, alimentação, sono, sol, atividade física. Isoladamente, a obesidade, por exemplo, está ultrapassando o cigarro em fator de risco para câncer. Não, eu visto meninas de 20 anos com câncer de mama. Sim. Não hereditário, não hereditário. E não é aqueles mais graves, é o hormônio, o hormônio positivo mesmo. Hormônio positivo. Então, que era de idosa antigamente. Então, eu vou contar uma história do que eu estou aprendendo nessa pós. Câncer de mama. Predomínio estrogênico, né? Ou seja, meninas com 20 anos de idade tomando anticoncepcional desde os 12, 13. Não, anticoncepcional causa câncer? É uma discussão, mas tem um predomínio estrogênico no câncer de mama. E aí, se eu tenho um predomínio de estrogênio, eu pego, por exemplo, a soja que o gado come. A soja tem muito xenoestrogênio, ou seja, moléculas que imitam o estrogênio. E que o gado, o frango, o boi, a galinha, o porco comem por ração, como ração. E aí esse xenoestrogênio, ele passa para a gente. Então a gente não é exatamente o que a gente come. A gente é o que come, o que a gente come. O alimento. Por quê? Porque as pessoas acham que, por exemplo, as galinhas, os frangos, eles têm... são dados hormônios. Não precisa dar hormônio. O hormônio já vem da soja. Já vem do estresse do confinamento, o hormônio endógeno. Mas então, eu conheço que trabalha na Embrapa, eles não dão, viu? Porque o hormônio é caro, ela me falou. É muito caro, ele tem que ser injetável. Não precisa, pelo estresse. Assim, eu sou do interior, eu sei como é que o frango é criado. Ele é criado à luz do dia, 24 horas por dia, hiperalimentado num espaço minúsculo, onde ele fica tão estressado que ele só tem que comer. Comer, comer, comer. Então, por isso que eu consigo engordar um frango em 40 dias e não em 3 meses. E essa ração,
ela é cheia de disruptores endócrinos que aumentam o risco de câncer. Câncer de mama, câncer de endométrio. E nódulos benignos também, viu? Os Nódulos mil benignos também também. no útero, no ovário, né? Então, Sim. assim, plástico. As pessoas estão preocupadas, por exemplo, com o BPA, né, que é o bisfenol A. Tem outros fenóis que imitam o estrogênio no plástico, não só o BPA. E a gente toma água mineral de garrafa plástica que fica em cima do caminhão esquentando. Isso é liberado na água que a gente come, né, que a gente toma. E isso aumenta o risco de câncer. Lógico que é uma coisa cumulativa durante os anos. Mas a gente está vendo, isso é estatístico, um aumento significativo das taxas de câncer em geral em pessoas com menos de 45 anos. Por quê? Elas estão expostas desde o intraútero. Desde o intraútero a gente está exposto a toxinas ambientais. Metais pesados, quando você vai comer o seu salmão lá no seu sushi, o seu salmão é criado no Chile, em tanques de água artificiais, que têm alimentação baseada em soja e corantes que são cancerígenos e que dão a cor do salmão. Então a gente começa assim num terrorismo nutricional, né? Que até vou discutir isso depois com a Raquel, com a nutricionista, que você começa a ficar louco. Não, é muito. Não, nutrição é tudo, gente. Nutrição é tudo. Eu, patologista, veja, eu acho que nutrição e mente são tudo pra gente. Nutrição e mente. Nutrição e mente. E um bom psicólogo também. Mas e você acha que, assim, ok, por uma fatalidade, aquela pessoa desenvolveu um câncer, ok? Ou um fator de risco, ou hereditário. Como é que você vê a atitude, como que é a atitude dela, aquilo que você falou, o ovo ou a galinha da preocupação, mas você acha que, que os pacientes que são mais positivos, que decidem lutar, se saem melhor do que os que desistem? Ou é muito fosforilar isso? Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que o percurso, seja ele bom ou ruim, é a pessoa que vai dar o caminho, mas não o destino. Por exemplo, eu tenho pacientes, eu opero muito, por exemplo, endometriose, que é uma coisa assim que todo mundo acha que é uma doença muito ruim e tal, ela tem muitas características relacionadas ao câncer, mas não é câncer. Então, tenho pacientes, por exemplo, é um que câncer de você baixo tira grau. uma parte do intestino, ela acha que você tirou porque era um câncer e você não quis conversar com ela a respeito. Então, ela fica num processo depressivo achando que tem alguma coisa escondida que você não falou. E a paciente está curada da endometriose que não era câncer. Por outro lado, eu tenho pacientes metastáticos de câncer de pâncreas, de câncer que tem metástase de câncer de pâncreas, de câncer de fígado, de câncer de intestino, que sabendo da finitude da vida, sabendo que vão morrer, tendo plena consciência, eles fazem o que precisa ser feito para aquele momento. Então, assim, a gente vê, então assim, um caminho é o caminho da cura, daquela menina que eu te falei. O outro caminho vai ser da morte, em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Só que o destino, desculpa, não o caminho, mas como é o caminho até lá? Então, quem tem uma atitude um pouco mais positiva ele tem um caminho menos sofrido, independentemente do resultado. Isso é que é uma coisa interessante. A gente não tem controle sobre o destino, mas a gente tem um controle sobre o que a gente... Isso é estoicismo, né? Você tem controle sobre o que você reage frente àquilo. Sim. Então, às vezes eu tenho pacientes assim super positivos que evoluem muito mal, mas até aquele caminho ele teve uma atitude positiva e ficou leve, se é que pode-se dizer isso, para ele, para a família e tal. E tem gente que, por mais que esteja curado, por mais que esteja tratado, por mais que tenha 90% de chance de cura, ele fica focando nos 10%. Né? Então, eu não consigo saber se a gente consegue
dizer se uma pessoa mais positiva tem menos câncer. Porque eu já tive muitos pacientes muito queridos que morreram de doenças horríveis, entendeu? E já tive pacientes muito depressivos que ficaram curados, entendeu? Então, ou que depressivos que ficam procurando alguma coisa que não existe. No consultório é cheio. Eu sou cirurgião oncológico, então, em tese, eu sou o cara que vai lá, se descobrir, vai lá e tira com a mão, né? Porque a gente acha que o câncer é um negócio que está fora, então a gente tem que tirar. Na verdade, ele está dentro. Ele fez parte do nosso sistema. Ele é um resultado de um desequilíbrio, seja ele qual for. Mas, para o leigo, às vezes, acho que o cirurgião é um mecânico que vai tirar aquela peça defeituosa. E aí, você tem uma expectativa que vai curar. Às vezes cura, às vezes não cura. Às vezes, a gente chama... O sistema orgânico, ele é imprevisível, né? Então, você não pode garantir. Mas o caminho, com certeza, é o paciente que define. Porque por mais que a gente esteja do lado, comprometido e tal, é muito difícil você entrar na dinâmica, às vezes, do paciente ou da família, né? Isso que eu ia te perguntar, como que a família pode ajudar nesse processo? Pode ser positiva, pode não afundar de vez, né? Eventualmente. Como é que você acha que é importante o suporte da família? Como é que pode ser legal isso? Primeiro, precisa de uma coisa muito importante, que é a honestidade do médico. Então, as pessoas precisam ter o panorama do que pode acontecer. Concordo. Foi-se o tempo de que eu operava, isso eu ainda passei por essa época, que você tirava metade do estômago da pessoa e dizia que era por conta de uma úlcera, uma feridinha, e, né, É um absurdo. isso não cabe mais. Então, Um eu acho que as pessoas, elas têm o direito de saber direito, o que está acontecendo com elas, né? claro. Você fala de um jeito, de outro, mais rebuscado, menos rebuscado. E a família, ela não pode pegar para si, na minha opinião, a questão médica. Por exemplo, às vezes como a gente tem muita informação, então os pacientes eles ficam muito confusos, não confiam no médico, ou confiam cegamente, ou procuram 3, 4, 5, 6 opiniões diferentes e não sossegam. Vão para terapias milagrosas Não é nada, ou não, né? E isso causa ou uma fantasia positiva, né? Que um dia vai curar, etc. Ou uma fantasia completamente negativa que ainda vai morrer disso, né? Então, é não hiperestimar e também não subestimar. O que eu brinco com... Olivia, atendi um paciente segunda-feira encaminhado com câncer de intestino. Um paciente super querido, assim, tal. A gente vai operar ali no Hospital Samaritano. E o que eu falei, a esposa começou a chorar porque ela já tinha visto a biópsia na internet, ela é enfermeira, ela já sabia, sabe? E ela já colocou no Google, tal, ela viu que era câncer mesmo, começou a chorar. Aí eu falei para ela, dona fulana, deixa o câncer comigo, cuida do seu esposo. Então, assim, eu não vou esconder nada, a gente sabe que é uma cirurgia grande, é uma cirurgia difícil, é um tumor grande, etc. Provavelmente vai precisar de quimioterapia, mas deixa essa parte comigo. Viva o seu dia a dia com ele e divida isso, o resto comigo, porque essa é a minha função. Eu não posso saber se ele está com fome, se ele está com frio, se ele quer comer tal coisa, se ele não quer. Isso é você que vai saber. Mas se vai operar, se não vai operar, se vai doer muito, se vai doer pouco, quanto tempo de cirurgia. Não coloque isso no seu rol de entrega isso para mim. Porque no fundo a gente tem que fazer isso. O paciente ele se entrega, ele deita, fica anestesiado. Voluntariamente ele morre por um tempo e a gente tem que trazê-lo de volta. Então essa é a nossa função. Agora, se o leigo começar a procurar informações fragmentadas demais e pegar isso para ele, vira um pandemônio. Vira uma coisa assim que você estressa de um lado e aí o próprio paciente não sabe onde ele está.
se ele está curado, se ele não está curado, se ele está mais ou menos curado. Por quê? Porque ele está dividindo as informações que ele não tem condição de avaliar. Entendeu? Então, isso é muito, muito complicado. São muitos perfis diferentes, a gente tem que saber andar. Lógico que tem perfis mais contemplativos, tem gente mais prática, tem gente que simplesmente quer tirar e acabou. Mas, assim, a família, ela tem um valor fundamental nisso aí, tanto para o bem quanto para o mal. Porque na finitude da vida, se a gente não aceita, por exemplo, a finitude, a gente faz a pessoa sofrer pelo nosso ego. Por a gente querer que essa pessoa sobreviva mais um pouco, faça mais um procedimento. E às vezes a gente fala, médico, olha, esse procedimento é demais, não tem... Não, mas eu quero. Eu quero. Você quer. Aí, mas será que quem está ali deitado quer? Né? Eu quero, eu gosto, eu quero a pessoa. O ego, porque o ego é difícil da gente controlar, né? Então, às vezes, você diagnostica câncer em pacientes, por exemplo, que tem muitas pendências familiares. E as pessoas, às vezes, querem prolongar determinada vida para acertar determinadas coisas. Que antes, quando ele estava bem, a coisa ficava submersa. Tapete. Exatamente. Depois a coisa aflora. E aí eu já vi gente brigando com o paciente dentro de UTI. Parentes brigando. Né? Muita sensibilidade. Assim, por quê? Porque a coisa aflorou. E outro aspecto super importante. Às vezes o paciente não é muito bem quisto pela família e a gente, médico, não entende porque ele fica tão sozinho e ninguém vem vê-lo. Mas se a gente entrar na dinâmica da família, vai ver que abandonou a mãe, abandonou os filhos, abandonou a esposa, teve a amante não sei o que, bebia, batia, etc. Então é muito delicado isso daí. E também é muito difícil a gente tratar o paciente como um pedaço de carne que você vai lá e tira. Claro. Entendeu? Claro. Então é muito delicado esse equilíbrio. A gente sempre, médico, tenta reduzir as coisas, né? Mas eu tento ampliar um pouco, porque senão a gente perde muito da humanidade. Claro, isso é fundamental no tratamento, sem dúvida. Não é o pedaço de carne, não é a doença, mas sim o paciente inteiro e enfim, a mente. Você viu que eu tô muito nessas, né? Faz um tempo que eu tô pensando nisso, que eu venho observando meus pacientes, sabe? E eu tenho visto isso, são pendências, são muitas emoções, muitos fatores emocionais envolvidos também, além e os familiares. Várias religiões explicam isso muito bem. Existem muitas religiões que explicam. O kardecismo explicam, e não sou kardecista, sou católico, então cristão, mas existem às vezes a doença como um momento de aprendizado, seja ele qual for, né? Então, quando a doença já se instala e você tem que lidar com um diagnóstico e ainda tem esse estigma, o câncer ainda tem um estigma muito grande, claro. Você fica de frente com a finitude da vida. E aí você simplesmente para e pensa o que você fez até agora, o que você gostaria e deixou de fazer. Então, todos os pacientes frente à morte, frente à possibilidade de morrer, o paciente tem várias possibilidades, vamos dizer assim, vários tipos de pessoas, mas a maioria nunca se arrepende de ter comprado, deveria ter comprado aquele carro, deveria ter feito aquela viagem, tinha que ter gasto meu dinheiro, não sei o quê. Não. A maioria pergunta outras coisas. Meu filho, se pudesse ver meu filho, minha filha mora fora, minha esposa não sei o quê, minha nora, nananã. Então, assim, o fundo do poço, ele, na minha opinião, ele tem duas vertentes. Ele tem ou um fundo falso, ou ele tem uma mola. Ou você afunda de uma vez, ou você usa isso para decolar. Seja
para onde for, porque às vezes morrer é abreviar o sofrimento. Morrer às vezes é uma bênção. Uma pessoa, por exemplo, que está 8, 9, 10 meses, um ano em quimioterapia, em cirurgias e procedimentos, espeta daqui, corta dali. Então, às vezes, é Nossa, é uma passagem mais adequada, né? lembra o Zé de Alencar? Quantas cirurgias ele fez? É o ex-presidente, ex-vice-presidente, né? Ex-vice-presidente. É, Nossa, ele 15 teve dias, acho. vários... É. Ele tinha um sarcoma, né? Exato. Nossa. Ele tinha uma Então, doença eminentemente cirúrgica, né? E ele tinha ele era muito ativo e tinha uma boa saúde, né? Então era difícil não fazer cirurgia, né? Agora, quando você vê um paciente, por exemplo, que tem um diagnóstico, e às vezes o diagnóstico precoce e não quer ser mexido, não quer ser operado, ou pacientes que buscam terapias, entre aspas, alternativas, quando a doença já está instalada, uma doença grave instalada, ou seja, quando o leite já derramou, eu quero cuidar do balde e não cuidar do leite que derramou. Postergando o tratamento, né? Então, isso é muito, muito sério, porque às vezes a pessoa ela não quer ir para a terapia convencional porque ela não sabe que tem um câncer. Ela não quer ir por medo de sofrer. Ela não quer sofrer, ela não quer sentir dor, porque sabe que vai sofrer, sabe que vai sentir dor, que eventualmente vai ser operada, que eventualmente vai fazer quimioterapia. Então, o que a gente acha que às vezes é ignorância, é medo. E a gente não está do lado da pessoa. E a gente perde esse paciente que poderia, entre aspas, ser curado. Perde, por exemplo, para outras terapias que às vezes não resolvem quando a doença está instalada. Eu acho que as terapias alternativas elas acabam resolvendo e muito, muito nessa prevenção. não, e eu acho que associar a terapia convencional é uma boa também. Muito. Quando associado... mas Eu sei falando pouco, porque veja, eu sou de diagnóstico, né? é, Mas o é pouco difícil a que gente sei, falar em prevenção, mas é uma coisa que a gente precisa colocar na mesa. Então, é lógico que a gente lida com imponderável. Já peguei pacientes triatletas com câncer de reto metastático, o câncer de intestino já com metástase. O paciente era triatleta e não tinha ninguém na família. Outro paciente que eu conheci, inclusive a esposa dele, que faleceu com 35 anos também com câncer de intestino metastático, era instrutor da polícia de tiro, ou seja, cara mais saudável impossível. Então, mas se a gente colocar, por exemplo, um fator que a gente esquece, um fator muito simples, tem a questão da dieta, tem o glúten, tem a lactose, tem os vegetais verdes para o câncer de intestino, tem a questão do estrogênio para o câncer de mama, né, da contaminação dos estrogênios. Mas a gente tem uma coisa muito mais tranquila e mais fácil que a atividade física. O músculo como órgão endócrino. O músculo como órgão de desinflamação. Então, a gente tem, por exemplo, o uso do músculo, a hipertrofia, a musculação, como um fator de prevenção para todos os cânceres. Por quê? Porque ele diminui a resposta inflamatória. não, eu falo E a pro meu gente pai. não investe, a gente acha que é só andar no condomínio, que é só dar Não, uma andadinha, que é só dar... Não, eu estou falando de hipertrofia, de musculação. musculação. Não há longevidade saudável sem músculos. Não há. Exato. E não, porque as Sem pessoas sol, é sem só pagar de sono. gatinho, é pagar de gatinho que quer ficar fortinho. Não é saúde, músculo é saúde. Músculo é saúde. Por quê? Porque ele age detoxificando muito do que a gente consome de ruim, né? Então, a gente precisa colocar isso como remédio e como remédio preventivo, né? Porque é muito difícil depois correr atrás da doença. Quando a gente está aqui do lado, a gente tem que ter um cuidado de também não fazer um terrorismo, um nutriterrorismo, né? Porque você pacientes veganos que têm câncer de intestino e que só comem corim.
Só come coisas sem agrotóxicos. Agrotóxico está muito relacionado a câncer também. Então, você tem a questão genética, você tem questões emocionais, que eu acho que são gatilhos, não causas, né? Sim, É um sim. ambiente mais favorável. Tem questões de atividade física, tem questão de insolação, de exposição à radiação solar, que a gente tem que colocar isso como coisa séria, e não só como coisa de blogueiro, de Instagram, não, tá enchendo linguiça, porque tudo é estresse, comida, Estética, né? ou assim, né? Ou colocar no lugar comum. Então agora, se eu fizer musculação, comer direito e não for estressado, dormir bem, eu não vou ter câncer nunca. Não, você tem que prestar atenção no seu corpo. Você precisa fazer os exames adequados para rastreamento. E digo mais, às vezes os pacientes que têm uma boa saúde e têm um diagnóstico desse, eles enfrentam melhor organicamente. Tem mais reserva. Claro. Eles Assim podem como ser submetidos a cirurgias maiores, por quê? Porque tem mais reserva, não tem doenças, resistem a procedimentos, resistem a quimioterapias. Então, doutor, essa é a pergunta clássica, né? Doutor, por que comigo? Não sei te dizer. pergunta de $1 milhão, como diria meu Mas marido. uma coisa eu posso te dizer. Ainda bem que foi com você. Que tem uma estrutura familiar, que tem uma saúde boa, que tem uma possibilidade de tratamento. Porque às vezes o paciente, ele, por condições clínicas, né, ele não é saudável o suficiente para fazer o mínimo de um tratamento. E a gente simplesmente não faz nada. Né? Hoje em dia as pessoas perguntam, a idade é um impeditivo? Né? A idade não é mais um impeditivo. Eu vejo o Covid. A avó da minha esposa, 97 anos, não tem doença nenhuma, pegou Covid e não teve nada. E pacientes jovens de 35 anos, aparentemente, têm doenças, morrendo. Mas você vai pegar esse jovem, bebia cerveja todo dia, comia pão pra caramba, era obeso, vitamina D baixa. Ô, Marcos, eu tenho que liberar, viu? Eu tô te gastando muito. Vamos marcar outra? Amei. Vamos marcar outra. Vamos Já marcar acabou, outra. né? Tá acabando. E você tem a nutrição que eu vou assistir sua próxima live. Mas, eu só quero te contar uma coisa. Uma conversa que eu tive hoje de manhã com meu marido. Olha que incrível. Sobre isso que você falou de tempo com a família. A pessoa no leito terminal. Eu deveria ter passado mais tempo com meu filho, com a minha filha. É só isso, Olivia. Eu falei pro meu marido hoje, a gente decidiu nada que a gente possa fazer comprando por frete, supermercado, que gaste o nosso tempo com os filhos, que nos prive de estar em família, nós vamos fazer mais. É isso que você tem que fazer, assim, porque às vezes eu vou no supermercado e fico 2 horas de fim de semana, que a gente é médico, a gente trabalha pra caramba. Não. Vai ficar com os filhos e pede o supermercado no aplicativo. Por favor. E ainda gera emprego na pandemia. Por favor. Ainda a Cecília, a máquina. A Cecília está falando para a gente fazer a segunda parte dessa live. Então vamos marcar para outra semana. A gente vai se falando, vamos fazer. Tem muita coisa para a gente falar, é muito interessante. E você é um querido, obrigada. Obrigado, beijo grande, viu? A gente se fala, boa live, eu vou assistir sua próxima live. Dá um download no vídeo quando acabar a live. Que eu quero essa live, por favor. Vou tentar fazer. Obrigado. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Beijo.